Glória a Deus. Você pode perceber a presença do Senhor aqui nessa noite. Você pode engrandecer ao Senhor. Você pode falar obrigada, Jesus, porque eu sei que o seu Espírito habita dentro de mim, mas ele se manifesta do lado de fora. Obrigado por encher essa casa com a sua glória. Obrigado por manifestar a sua unção em nosso meio. Fique à vontade, Senhor, para falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar no seu lugar, meu querido. O Senhor é sempre bom, amém? Eu estou animada para o que Deus vai falar conosco aqui nessa noite. E eu estava perguntando a Deus o que o Senhor quer falar conosco no culto de domingo, Senhor. Qual é a mensagem que o Senhor tem para nós? E o tema da mensagem que o Senhor me deu é mortos para o pecado e vivos em Cristo. Amém. E nem fui eu que inventei. Mortos para o pecado e vivos em Cristo. Está aqui na minha mensagem, aqui na minha Bíblia. A gente não tem uns títulos aqui na Bíblia? Que, na verdade, no original não existe, mas na hora de traduzir, para a gente conseguir se organizar, criaram assim: mortos para o pecado e vivos em Cristo. E nós vamos ler. Então, prepare o seu coração, porque nessa noite nós vamos ler muito texto da palavra de Deus. Amém? O Senhor vai reforçar algumas verdades em nossos corações hoje. Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 6. Hoje não temos data show. Estamos sem data show. Hoje nós vamos fazer igual os incas, né? Igual as pessoas faziam antigamente, manuseando a palavra. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Quando a gente está sendo abaixado, vou dar um tempinho maior para os irmãos. Amém? Vocês chegaram lá? Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus morreu naquela cruz, assumiu o nosso lugar, e a obra da cruz foi completa. A
nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. A obra da cruz foi capaz de apagar o nosso passado e mudar o nosso futuro. Então, tudo que nós precisamos, nós encontramos na cruz. O que é que nós estamos precisando? Eu estou precisando de alegria. Eu acho na obra da cruz. Eu estou precisando de cura. Eu encontro na obra da cruz. Eu estou precisando de salvação. Eu encontro na obra da cruz. Mas hoje nós vamos olhar para um aspecto, e eu considero o principal. Um aspecto da obra da cruz que Jesus fez, que é a redenção. Porque do que adiantaria nós sermos curados? A gente não ia viver eternamente mesmo, né? Desde que Adão pecou, não viveríamos eternamente mesmo. Seríamos curados, poderíamos até ser ressuscitados, se o nosso futuro não fosse mudado. Se a nossa essência não fosse mudada. Se a nossa natureza não fosse mudada. A redenção foi aquilo que nos transformou. A redenção foi aquilo que nos mudou. A redenção nos trouxe para perto de Deus novamente. A redenção nos tornou filhos e nos reaproximou. E a palavra redenção, ela significa no grego libertar ante o recebimento de um resgate. Nós fomos libertos. E teve um preço para esse resgate. A gente às vezes não vê em filmes e até na vida real, acontece algum sequestro e fala, olha, para libertar essa pessoa, eu quero isso. O preço do nosso resgate foi a morte de Jesus na cruz. Redenção também significa ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo e salvação. Nós fomos salvos. A redenção está diretamente associada à salvação. Nós somos salvos. E é por causa desta obra de Jesus na cruz que nós podemos dizer assim: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Sabe o que é lindo ver nesse versículo? Tem uma palavra que muda todo o sentido. Nós, os que morremos para o pecado. Se a gente trocar essa palavra e falar, nós que morremos no pecado, muda o jogo, muda. Quem morre no pecado é diferente de quem morre para o pecado. Antigamente nós estávamos mortos no pecado. Isso aconteceu lá em Gênesis, quando Deus fala para Adão, você pode comer livremente de todos os frutos aqui, exceto do fruto da árvore que se encontra no centro do jardim. Porque no dia em que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. O que Deus falou? Eles iam morrer quando? 1 mês depois? 900 anos depois? Eles iriam morrer no dia. E Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto e eles morreram no mesmo dia. Essa foi a morte espiritual. O pecado, que é algo que nós não vivemos mais para ele, significa errar o alvo. Pecado significa errar o alvo e está associado à desobediência. Lá no jardim, o pecado era comer do fruto que estava na árvore que estava no meio do jardim. Para Jonas, o pecado foi pegar um barco com um destino diferente de Nínive. O pecado é errar o alvo. O pecado é quando nós desobedecemos o alvo que Deus nos deu. E aí a gente também conhece, a gente tem algumas instruções na Bíblia sobre o que é pecado. Nós sabemos que roubar é pecado, matar é pecado, adulterar é pecado. Nós temos tudo isso na Bíblia. Mas a gente precisa ficar atento em qual é o alvo que o Senhor me deu. O meu alvo pode ser diferente do seu.
E se eu não estiver cumprindo esse alvo, se eu trocar o alvo, se eu desobedecer no meio do caminho, eu vou estar pecando. Então nós precisamos primeiro saber qual é o alvo que Deus tem para mim. Porque eu não posso errar esse alvo. Eu tenho que buscar e perseguir. O que Deus quer que eu faça? O Senhor quer que eu chegue ali naquele portão? Então é para lá que eu vou. É naquela direção que eu vou caminhar. É o portão que eu vou perseguir. E não importa quantos obstáculos eu tenho que ultrapassar para chegar lá. Eu vou conseguir chegar lá. Amém. Nenhum obstáculo foi maior do que a cruz de Jesus. Nós podemos ter dias difíceis. Ninguém falou que o evangelho seria fácil. Em nenhum momento Deus falou que o evangelho seria fácil. Que viver para Ele seria fácil. Nós vamos ter dias difíceis. Nós vamos ter desafios. A diferença é que com Ele a nossa vitória está garantida. O evangelho não elimina a batalha. Ele garante a vitória. É diferente. Não significa que nós vamos sair sem ter que batalhar. Nós vamos ter que batalhar. Sabe qual é a batalha que a gente tem todos os dias? É uma luta espiritual. É contra a nossa carne. Sabe, é pegar a nossa carne, que ainda não foi glorificada. Em breve. Amém. Maranata, Senhor. Amém. Maranata, porque em breve o nosso corpo vai ser glorificado. E aí acabou essa batalha. A gente pode falar igual Paulo: encerrei a batalha, encerrei a luta, guardei a fé e fui para a glória. Mas enquanto a gente estiver aqui, nós precisamos lutar contra os desejos da nossa carne, para que a gente não erre o alvo, para que a nossa carne não nos faça perder o alvo, para que a nossa carne não nos faça desobedecer a Deus. Nós precisamos mirar em Jesus. E a obra da cruz nos transformou. Trouxe essa transformação. Antes, mortos no pecado. Sabe que pessoas que estavam mortas no pecado, ela só sabia pecar. Ela não sabia fazer mais nada. Ela só sabia desobedecer a Deus. Deus falava: faz isso. Nenhum homem conseguia fazer o que Deus falava. O que era a lei? Era o direcionamento de Deus. A lei era Deus falando: faça isso, isso, isso e isso. E os homens faziam tudo ao contrário. Porque eles estavam mortos no pecado. Aí a cruz vem, muda a nossa vida, muda a nossa essência, muda a nossa condição. Não somos mortos no pecado mais, estamos mortos para o pecado. E uma pessoa morta para o pecado não precisa viver na prática dele mais. É isso que o versículo fala. Como que mortos para o pecado vocês querem viver pecando? Isso é anormal. É igual esses filmes de zumbi, que a pessoa morreu, mas não morreu. Que a pessoa está morta, mas está andando. Está morta, mas está correndo atrás dos outros. É assim um cristão que quer viver pecando. Ele vive igual um zumbi, porque ele morreu para o pecado. Ele não precisa mais pecar. O pecado não tem domínio sobre ele mais. Quem está morto para o pecado está livre. Está livre do domínio do pecado. E aí no versículo 4 fala assim. Espera aí, que as folhas embaralharam. Versículo 4. Portanto, somos sepultados com Ele, Jesus, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ou novidade de vida. Nós somos mortos e nós somos sepultados. Olha que legal. Só estar morto já significa que não vai dar para fazer mais nada, né? Morreu.
Quem está morto não faz mais nada. Mas além de mortos, nós somos sepultados. Sabe, Jesus está querendo falar assim para a gente: olha, acabou o domínio. Foi eliminado. Está morto e sepultado. Acabou. Não tem como mais vocês viverem pecando. Mas, além de resolver a questão do pecado, eu vou fazer mais. Eu vou dar para vocês uma nova vida. Amém. Vocês não vão viver pecando mais. Mas vocês vão receber uma nova vida. Existe uma nova vida dentro de nós. Se você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor, essa nova vida não está para chegar. Essa nova vida não vai vir no arrebatamento. Essa nova vida não vai vir na eternidade. Essa nova vida já está dentro de você, disponível para você viver. Aleluia. Nós só não vivemos essa nova vida se nós não quisermos. E aí o versículo 11 diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A gente está morto é para o pecado. Para Deus a gente está vivo. Então significa que eu não vou pecar mais. Eu não vou ter uma vida de pecado mais. Mas eu vou ter uma vida que agrada ao Senhor. Eu vou ter uma vida que cumpre o que Deus quer. Eu vou ter uma vida de obediência a Deus. Eu vou ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque para Deus eu estou vivo. E eu tenho uma vida nova. E aí ele fala no versículo 12: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Mas se eu aceitei a Jesus e eu nasci de novo, por que eu posso pecar? Por que eu peco? Porque eu permito. Olha o que o texto está falando. Não permitam. Nós permitimos o pecado acontecer em nós. Olha como que isso é sério. Isso me deixa em alerta. Porque às vezes não é fácil a gente terceirizar a culpa, né? Não, eu pequei, sempre tem um porquê. A Eva pecou por causa da serpente. O Adão pecou por causa da Eva. A serpente olhou para o lado e não tinha mais ninguém. Aí não tinha como ela botar a culpa em mais ninguém. Ela teve que assumir sozinha. E a gente vive fazendo isso. Não, eu pequei porque Senhor, não, o Senhor sabe, né? Nossa, é muito difícil. Não, lá no meu trabalho é difícil demais. Senhor, eu pequei, mas o Senhor viu porque eu pequei? Aquela tentação era irresistível. Senhor, eu pequei, mas aquele dia eu estava cansado. Eu pequei porque eu permiti. Eu pequei porque eu quis. Eu pequei porque eu falei assim: vou oferecer os meus membros e o meu corpo para o serviço do pecado. Eu escolhi pecar. Mesmo tendo a escolha de não precisar pecar mais. Mesmo tendo uma vida nova e uma possibilidade de viver novidade de vida, eu permito o pecado agir em mim. E aí o versículo 12, versículo 13 diz assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. E aqui, gente, membros fala de tudo. Sabe, a língua é um membro do nosso corpo. Quantas vezes a gente peca por falar demais, por falar mal? Quantas vezes a gente peca por dar ouvidos a coisas que a gente não deveria ouvir? Sabe, há histórias que não vão nos edificar. São todos os nossos membros. E o versículo diz: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se
o pecado não os dominará. Você pode falar isso: o pecado não me dominará. O pecado não vai me dominar. Aleluia. Nós não vamos viver mais uma vida de pecado, porque agora nós temos uma vida nova. Nós escolhemos pecar. E a nossa escolha vai ser Deus. A nossa escolha vai ser viver para Cristo. E aí você pode pensar assim: nossa, mas isso parece tão difícil, né? Meu Deus, se pecar é errar o alvo, significa que às vezes eu posso falar alguma coisa que me faz errar o alvo, eu posso tomar uma decisão que me faz errar o alvo. Quão difícil é viver sem pecado? Será que eu vou dar conta de viver sem pecado? Nós temos um auxiliador. Deus é tão maravilhoso. Jesus é tão maravilhoso, meu querido. Sabia que Jesus nos entende? Jesus nos compreende? Porque Ele veio a essa terra com um corpo igual ao nosso. Você acha que o corpo de Jesus não queria pecar? Você acha que o corpo de Jesus não queria se irar? Você acha que o corpo de Jesus não queria se juntar aos discípulos e falar mal dos fariseus, falar mal dos judeus? Você acha que o corpo de Jesus não queria escarnecer? O corpo dele é igual ao nosso. A diferença é que o pecado não exercia domínio sobre o corpo dele. E foi por isso que ele não pecou. E ele nos compreende. Jesus, ele olha lá do céu pra gente e fala: Pai, eu compreendo eles. Eu sei que eles são bem, eu estive lá. Eu assumi a mesma condição que eles têm. E sabendo disso, Ele nos deu um auxílio. Para que nós pudéssemos aprender a negar o pecado. Em Romanos capítulo 8, um pouco à frente. Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vós. Esse texto é extraordinário. Porque pensa comigo, Jesus morreu. E Jesus morreu de verdade, viu, querido? Jesus não ficou em um estado de coma. Jesus não ficou desligado. Jesus morreu. Não havia vida no corpo dele. Mas ao terceiro dia, o Espírito de Deus foi ressuscitar a Jesus. O Espírito de Deus começou a refazer aquele corpo que estava se decompondo. O Espírito de Deus refez os órgãos que já tinham se desfeito. O Espírito de Deus trouxe o sangue de volta para ele, que ele tinha perdido todo o sangue na cruz. O Espírito de Deus trouxe vida ao cérebro. O Espírito de Deus trouxe respirar de novo para Jesus. Que poder é esse? Qual é o remédio? Qual é o médico? Quem é capaz de replicar isso? Quem é capaz de conseguir dar vida ao morto? Ninguém. Só Ele. Só o Espírito dele. Aleluia. E o Espírito dele fez isso por Jesus. E o Espírito dele faz isso por nós. O Espírito dele está fazendo isso em você. O Espírito dele está fazendo isso em mim. Porque aqui diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês. Ele não vem só quando a gente está na igreja. Ele não vem só quando a gente está em 8 horas de adoração. Ele não vem só quando a gente precisa. Ele não vem só quando uma nuvem se manifesta. Ele mora. Ele habita. Esse Espírito poderoso que trouxe Jesus dos mortos, Ele habita em mim e Ele habita em você. Esse mesmo Espírito que refez o corpo de Jesus, que já estava se decompondo, pode fazer o que você precisa. Ele trouxe vida ao corpo morto. E é por isso que o texto diz que Ele também vai trazer vida aos nossos corpos mortos.
através desse Espírito. Através desse poder sobrenatural que mora, que habita, que veio para ficar. É através desse poder que eu posso falar não para o pecado. É através desse poder que, mesmo sendo esquentada, tendo a personalidade forte que eu tenho, eu falo não para a ira. É esse poder que traz vida aos nossos corpos mortais. Até o dia em que o nosso corpo será glorificado. E não mais desejará o pecado. É por isso que nós podemos permitir ou não que o pecado aconteça em nós. É por isso que nós podemos escolher. Olha só o que Deus fez por nós. Jesus morreu com o nosso pecado. Nós morremos para o pecado. Aí o Senhor falou assim: ok, o problema do pecado está resolvido. O pecado não terá domínio sobre eles mais. Mas eu vou fazer algo a mais. Eu vou dar uma vida nova. Para que eles não fiquem sem ter o que fazer. Eu só sabia pecar. Agora eu não vou pecar mais, eu vou fazer o quê? Vou ter uma vida nova. E mais, eu vou dar do meu Espírito para eles. Para que eles sejam capazes de negar o pecado, de negar a tentação por todos os dias, enquanto eles ainda estiverem vivendo nessa terra. Foi isso que Deus fez por nós. Essa é a maior obra que Deus fez dentro de nós. Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa natureza, Ele mudou a nossa essência. Ele nos transformou, Ele nos limpou do pecado e tirou de nós a necessidade de pecar. Mortos para o pecado, vivos para Cristo. Amém. E agora nós precisamos fazer essa escolha. Enquanto nós estamos vivendo nessa terra, nossos dias aqui são limitados. Nossos dias aqui são contados. A nossa eternidade não é aqui. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós temos uma escolha para fazer. Nós vamos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, ou nós vamos negar o sacrifício de Jesus na cruz? Porque quando nós escolhemos pecar, sabe o que nós estamos falando? Jesus não precisava ter morrido naquela cruz. Não precisava ter se sacrificado em meu lugar. Eu escolho continuar pecando. Para que você fez tudo isso? Eu escolho continuar uma vida de pecado. O pecado não tem domínio sobre mim mais. Mas eu continuo escolhendo o pecado todos os dias. E essa não deve ser a maneira que nós devemos escolher viver nessa terra. Nós devemos reconhecer o sacrifício de Jesus. Sabe, eu estou falando essas palavras para vocês, mas primeiro eu estou falando para mim. Essas palavras primeiro, elas vêm para mim. Porque Deus tem um alvo para cada um. O seu alvo vai ser diferente do meu. Às vezes você é mais introspectivo. Então o seu alvo é diferente. Eu sou mais extrovertida. Então o meu alvo tem que ser paciência. O meu alvo tem que ser não me irar. Ou se eu me irar, não pecar. O meu alvo tem que ser controlar minha língua. Nossos alvos são diferentes. Porque nós somos diferentes. Essa palavra, ela está sendo falada primeiro para mim. Os ouvidos mais próximos dessa boca aqui são os meus. E nós precisamos fazer essa escolha. Nós precisamos escolher honrar o sacrifício de Jesus. Sabe quando nós falamos não para o pecado? Sabe quando às vezes a gente quer dar aquela má resposta, ou a gente quer, quer ter aquela prática mundana que vai nos fazer tirar o alvo do Senhor da nossa frente, né? Escutar uma música mundana, tomar uma cerveja, fumar um cigarro, sei lá o que for. Quando nós falamos não, nós estamos falando assim: obrigada, Jesus.
Você mudou a minha natureza. E agora eu posso viver e escolher não pecar mais. E eu imagino Jesus lá do céu falando: uau! A Bíblia diz que ele terá o fruto, a recompensa do penoso trabalho que ele teve. Sabe, ele é recompensado quando nós escolhemos ele. Quando nós falamos não para o pecado e sim para o Espírito Santo, sim para Deus, ele recebe a recompensa. Ele fala: uau, uau, a cruz foi difícil, mas valeu a pena. A cruz foi difícil, mas valeu a pena. Eu não mudaria nada do que eu enfrentei. Eu não mudaria nada do que eu vivi. Porque olha lá. Olha o meu filho lá. Olha o meu filho vencendo a tentação. Olha o meu filho mortificando a carne. Olha o meu filho sendo guiado pelo Espírito. Olha o meu filho sendo cheio do Espírito. Valeu a pena. Valeu a pena. É assim que nós louvamos ao Senhor. Como nós vamos escolher gastar a nossa vida aqui? Nós estamos gastando a nossa vida. Sabe, é como se os nossos dias fossem créditos no nosso banco. E cada dia que a gente vive, a gente está gastando crédito. Cada dia que a gente vive, a gente está perdendo crédito. Como que nós vamos escolher gastar a nossa vida nessa terra? Nós vamos gastar a nossa vida envolvida com os nossos desejos, com os desejos da nossa carne? Ou nós vamos gastar a nossa vida vivendo para Cristo? Sabe, nossa, mas me magoou tanto que aquela pessoa disse: ah, eu não será o filho dela. Estou muito chateado. E eu vou gastar quantos dias da minha vida me importando com isso? Nossa, mas eu não... Pastor Roberto não me cumprimentou. Pastor Roberto não decorou meu nome. Ele decora de todo mundo. Se o Pastor Roberto não decorou o seu nome, eu então sou péssima para decorar nomes. E aí você fica ofendido. E quantos dias você vai escolher gastar com essa ofensa? Ah, mas eu tenho direito, eu estou no meu direito. Você pode até ter o seu direito, mas você está gastando os créditos da vida que o Senhor te deu. Nós precisamos olhar para o alvo. Sabe, a gente, quando a gente escolhe viver para Cristo, ah, fulano me magoou, querida, seja perdoado. Eu libero perdão, você nem pede perdão, eu libero perdão para você. Eu tenho uma coisa mais importante para fazer, eu tenho um alvo para eu perceber. Ah, mas o fulaninho não me falou nada, ele não importa, eu tenho um alvo. Ah, mas o meu marido esqueceu o dia das mães, não tem problema, eu tenho um alvo. E eu falo com ele: meu querido, me empresta seu cartão de crédito, que eu vou comprar um presente que você esqueceu. Eu estou seguindo com o alvo. Eu não posso gastar meus dias, perder tempo com pequenas ofensas, nem com grandes. Eu quero perder o meu tempo. Eu quero gastar os meus dias para Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Sabe, estou lá passando no supermercado. Deus, tem alguma coisa para eu fazer aqui hoje? O Senhor quer me usar de alguma maneira? Tem alguma compra que eu vou pagar para alguém aqui hoje? Como que o Senhor quer me usar? É assim que a gente tem que gastar os nossos dias. É assim que a gente precisa gastar a nossa vida. Pregando com a nossa vida enquanto a gente vive aqui. E para finalizar, eu vou ler um texto que está em Colossenses, capítulo 3. A partir do verso 1. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo
Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer. É uma responsabilidade nossa. É uma atitude nossa. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e vocês se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, preto e branco, pobre e rico, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Essa é a vida nova que o Senhor propôs para nós. Essa é a vida nova que Ele nos ofereceu. Não mais escravos do pecado, mas livres para viver novidade de vida. Livres para viver para Cristo. E eu te convido, meu querido, a pegar esse texto de Colossenses a partir do versículo 1 e fazer um exercício de ler todos os dias dessa semana. Acorde e leia esse texto e fale: é assim que eu vou viver. Capítulo 3, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. É assim que eu vou viver. Sabe, o versículo 1 já chega dando um tapa na nossa cara. Vocês ressuscitaram com Cristo? Então pense nas coisas que são do alto. Busque as coisas que são do alto. E é esse texto que você vai declarar para você mesmo, para a sua carne, para a sua alma. Eu vou pensar nas coisas que são do alto. Eu não vou mentir, eu não vou falar, eu não vou ter indecência no falar. Porque essa é a vida que a gente precisa ter. Amém? Você pode colocar de pé no seu lugar?